Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de The Bromance Book Club e The Undercover Bromance. São dois livros que são escritos pela mesma autora, têm os mesmos personagens, e agora que eu tava baixando a amostra para eu poder colocar aqui a capa para vocês, eu acabei de descobrir que teremos mais um livro dessa série. E eu estou, assim, já ansiosa, sai agora em outubro e eu já preciso, certo? Mas vamos começar falando de The Bromance, depois eu mostro a capa para vocês do The Undercover. E, gente, The Bromance vai contar a história de um grupo de amigos que tem uma técnica muito singular e muito específica para fazer com que seus relacionamentos deem certo. E não é nada do que vocês estão imaginando. Não é o mesmo tipo de galanteio, não é dinheiro, não é nada disso, até porque todos eles são muito ricos. A maioria deles faz parte das maiores ligas de esporte dos Estados Unidos. A gente tem beisebol, a gente tem hóquei. E a gente tem um cara que é o estrangeiro ali, que não tem nada. Ele é dono de grandes casas noturnas e restaurantes. Nesse primeiro livro, a gente vai acompanhar a história do Gavin, que é um jogador de beisebol muito famoso. E ele é casado com a tia. E eles têm duas meninas gêmeas de 3 anos quando a nossa história começa. Eles se conheceram, tiveram um breve relacionamento, ela acabou grávida, ele já era jogador de beisebol, mas ele ainda não estava no Major League, ele ainda era jogador de base, não tinha grandes reconhecimentos nem nada, mas estava indo para aquele caminho. Quando a tia ficou grávida, ele resolveu casar com ela, mas não por obrigação. Ele casou com ela porque ele amava ela, então ele resolveu que essa era a melhor forma disso acontecer. Só que o fato dele estar na Major League faz com que ele passe muito tempo fora de casa, faz com que ele não dê muita atenção à tia e às meninas, e isso acabou dando uma estremecida no relacionamento. Em nenhum momento a gente percebe que não há amor entre os dois, muito pelo contrário, eles se amam muito. Mas a tia acaba revelando uma coisa para ele que ele não estava esperando. E uma coisa que deve ser contada de uma forma pouco mais delicada do que a que ela fez. E isso acaba fazendo com que o Gavin saia de casa, né? Ele acaba aceitando a ideia dele sair de casa. Quando a história literalmente começa, no primeiro capítulo, ele está num quarto de hotel, bêbado ao extremo, e esses caras chegam lá. Um deles ele odeia, que é o Mac. Ele não suporta o Mac. É um negócio assim que não tem nem explicação, mas ele não gosta do Mac. Mas os outros são amigos dele, né? Inclusive um deles joga com ele no mesmo time que é o Del. E eles acabam perguntando para ele se ele seria capaz de fazer de tudo para reconquistar a tia. E ele tá super disposto, até que contam para ele o que ele tem que fazer. E ele vai ter que começar a ler romances de época, isso mesmo. Principalmente os que se passam em 1800 e em Londres. Esses são os melhores, segundo eles. Mas não é para ler e simplesmente ler. Muito pelo contrário. O romance vai ser um objeto de estudo para que ele entenda, de uma vez por todas, o que as mulheres querem. E, gente, é hilário do começo ao fim. É muito divertido, porque o Gavin, ele fala que a tia não quer nada disso. Parece, ela só ficou com ele porque ele justamente não paquerou ela, não cantou, não deu aquelas cantadas babacas, nem nada disso. E todos eles dão muita risada da cara dele. Porque eles sabem muito bem que não é bem por aí que as coisas funcionam. E ele vai resolver, então, propor pra tia um acordo. Ele vai voltar pra casa e ele vai ficar 1 mês em casa. Se dentro desse 1 mês ele não conseguir conquistar ela de volta, ele vai dar o divórcio e tudo o que ela quiser. Ele não vai brigar por dinheiro, nem nada disso. Ela vai ficar com a casa, ele vai pagar pensão para as crianças e ela vai fazer o que ela bem quiser da vida dele. E ele só vai existir por ser pai das meninas. A tia, ela tem uma irmã que é a Liv. E a Liv é totalmente, assim, contra homem, tá? Ela tem um motivo muito sério para agir dessa forma. Ela não odeia homem por odiar homem. Ela tem grandes traumas na vida dela. Mas isso é história para outro momento. Mas a tia e a Liv resolvem trabalhar ali juntas. E a Liv, de certa forma, fala para ela que ela não pode ceder ao Gavin, porque o Gavin é um jogador. E ele vai conseguir o que ele quer. E a tia, então, se prepara para não deixar que nada surta efeito. Só que o
que ela não esperava é que ele ia voltar um homem totalmente mudado e totalmente diferente. Ela vai impor algumas condições que ele vai aceitar prontamente, mas ele também vai impor as suas condições. E uma delas é, a que eu acho mais fantástica, é que todos os dias à noite eles vão ter que se dar um beijo de boa noite. Só um beijo, nada além de um beijo. Principalmente porque ele acha que nenhum dos dois estão prontos para dar o passo além, mesmo eles já sendo casados. Gente, é fantástico, porque o livro vai alternar entre o ponto de vista do Gavin e o ponto de vista da tia. E vai chegar num momento que a gente vai ver o quanto ela tá lutando contra ela para ceder aos encantos do marido que ela ama tanto. Mas ela tem um grande bloqueio, um grande problema. O mesmo trauma que ela teve, que a Liv teve, ela também teve. E o Gavin toma uma decisão muito difícil e manda ela resolver esses problemas antes que eles realmente possam resolver os problemas deles. Gente, é uma história apaixonante. Gavin é maravilhoso, os amigos dele também são maravilhosos. Não tem como, eu não sei por que ele odeia tanto o Mac é perfeito. Eu adoro todos eles. E eu me apaixonei por essa história num nível que vocês, assim, não fazem ideia do quanto eu amei essa história. Aí depois a gente vai ter o segundo livro, Undercover Bromance, que é o segundo livro, que é essa capa maravilhosa. Gente, as capas dessa série são perfeitas. E a gente vai acompanhar o Mac. A história vai girar em torno do Mac. Desde o começo a gente já sabe que ele é o nosso galã, o nosso crush, o cara perfeito. E ele é o único da turma que é solteiro. E foi ele que fundou o Clube do Livro. E ele tá sentindo, assim, agora, vontade de ter o que os amigos têm. Ter a família, ter ali a mulher que vai acompanhar ele, que vai dividir os sonhos, que vai incentivar, que vai estar ali do lado dele no momento em que ele precisa e tudo mais. E ele acaba sendo o cara que é a cópia dos mocinhos de romance de época. E aí ele toma um choque de realidade em um dos seus encontros, quando ele resolve sair com uma advogada que defende causas de imigrantes. Então vamos contextualizar aqui o que ela faz. Ela é aquela pessoa que vai lutar contra a imigração nos Estados Unidos para conseguir que as pessoas fiquem no país. Então ela lida com pessoas muito pobres, isso fica muito claro, certo? Só que a gente tem o Mac, que é um cara bem alheio a algumas coisas. Ele é muito, muito rico, ele é milionário. E ele resolve que as mulheres devem ser mimadas, que todas as mulheres amam ser mimadas, porque é isso que ele vê nos romances, nos livros que ele lê e tudo mais. Não é mesmo? E aí ele leva ela pra ir jantar num restaurante, que é o restaurante mais caro ali. E tem um cupcake de $1.000. Só que o que ele não esperava é que quem trabalha neste restaurante é a Liv, irmã da tia, cunhada do Gavin, do primeiro livro. E ele meio que causa um furdunço. O cupcake vai pro colo da mulher que ele estava e tudo vira do avesso. Ele escuta o choque de realidade, aonde a mulher vira pra ele, que é um absurdo o quanto ele gasta, que é um absurdo algumas coisas que ele fazem, porque parece que não são reais. É perfeito demais para ser real a maneira como ele age. E aí ele fica desnorteado. Aí ele descobre que a Liv acabou perdendo o emprego. E ele realmente acha que tudo foi por culpa dele. Mas a gente vai ter ali uma revelação muito terrível. O patrão da Liv, o Royce, é um super chefe de cozinha renomado. O cara tem programa de TV, o cara é, tipo, amado por todos, mas ele tem um segredo muito horrível que ele guarda. E a Liv acaba descobrindo sem querer. Ela é chamada para ir pro escritório dele. Depois de 20 minutos, ele pede para ela subir, depois de todo o ocorrido. E aí ela sobe e ela acaba escutando alguns barulhos. E ela vai atrás da fonte do barulho. E ela encontra o Royce assediando sexualmente uma das funcionárias. E essa é a causa real da demissão dela. Só que todos os funcionários ali desse restaurante, eles assinam um termo de confidencialidade. Então ela não pode simplesmente sair de lá e ir pra polícia porque ele vai destruir a vida dela. E ele já fala que ele vai destruir a vida dela, acabou com a carreira dela, que ela não vai trabalhar em nenhum outro lugar. Nesse meio tempo,
O Mike tá se sentindo, tipo, a pior pessoa do universo. Ele acabou de ser deixado pela mulher que ele queria namorar. E aí ele vê ela indo embora. Ele chega a oferecer um emprego pra ela não quer, ela quer distância do Mac a todo custo. Só que aí ela resolve que ela precisa do Mac pra salvar essa menina. E ela vai contar pro Mac tudo que ela viu. E aí ela vai ter uma revelação de quem é o Mac. E nesse momento ela já começa a meio que mudar os seus conceitos sobre os homens e a criar um pouquinho de afeição ali pelo Mac. E a gente vai ver tudo isso desenrolando. Todos os rapazes do Clube do Livro, todo mundo envolvido em tentar pôr o Royce atrás da cadeia para que ele pague por tudo que ele fez, para que ele, né, responda pelos crimes que ele cometeu, e a gente vai ver ele se metendo em cara enrascadas e assim, e vamos descobrir segredos terríveis das pessoas que estavam próximas a Liv, que trabalharam com o Royce e que meio que de certa forma compactuavam com tudo aquilo, sabiam de tudo aquilo e não fizeram absolutamente nada para parar o cara. Isso é chocante, é muito triste. A gente sente mesmo na pele o sofrimento da Liv, isso é um mérito muito grande da autora. E a gente vai ver ali o romance, né? Que é fofo, o romance dos dois é muito fofo. Eles se metem em cada enrascada, eles brigam igual cão e gato. É perfeito, gente, de verdade. É uma duologia que agora eu acabei de descobrir que pelo menos vai ser uma trilogia fantástica, perfeita. E eu estou realmente torcendo para que esse livro, pelo menos o primeiro, venha para o Brasil. Os livros são independentes. Você pode ler eles em qualquer ordem. Lógico que se você ler na sequência em que foi escrito, faz um pouco mais de sentido. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo. E tchau.